Eu acho que não reeleger o Lula é o que vai salvar o Brasil e vai salvar o meu pai da prisão. Mas as pessoas agora vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Numa decisão inédita, a Câmara corta o sinal da transmissão e a Polícia Legislativa retira a imprensa. Celulares registram a confusão que se instala e se espalha com empurra-empurra e agressões. E enquanto o estado bate recorde no número de feminicídios, o governo de São Paulo congelou a verba destinada ao combate à violência contra a mulher. Pode isso? Fala, seus mal diagramados. Karl Marx e Friedrich Engels jamais imaginaram que a frase "tudo que é sólido se desmancha no ar" serviria melhor para explicar a crise cotidiana do capitalismo brasileiro do que em qualquer outra parte do planeta. Se há uma semana Michek despontava como nova liderança da extrema-direita, mandando e desmandando em diretórios estaduais, nos últimos dias ela sumiu na neblina e inventou um atestado comprado na Praça da Sé, e quem aparece para ocupar o posto da ex-primeira-dama é Flávio Bolsonaro. O 01 se colocou como substituto natural do pai, com a habilidade e sutileza de um elefante em uma loja de cristais, condicionou a retirada da sua candidatura à anistia ampla e irrestrita aos envolvidos no 8 de janeiro, sendo que, no fundo, no fundinho mesmo, ele só quer o pai na rua e nas urnas. Duvido que ele se importe com Dona Fátima, cagona de Tubarão, ou o marido da parideira de Ji-Paraná. Não conseguiu o que queria com a chantagem, mas ajudou a tumultuar o fim do ano no Congresso e teve uma vitória parcial com a PL da dosimetria, de autoria de Paulinho da Farsa, sendo aprovada na calada da noite. Um projetinho ridículo, elaborado a toque de caixa e que relaxa a pena não só dos envolvidos no 8 de janeiro, mas de criminosos como assassinos e estupradores, e que teve apoio de toda a bancada de delegados da Câmara, provando que a Polícia Civil produz tanto esterco quanto a PM. Definitivamente, com essa campanha fake de Flávio à presidência e os efeitos que ela já causou, temos que readmitir: maldito dia em que a Luciana Gimenez convidou o Jair para debater com o Agnaldo Timóteo e levou essa família de fudidos intelectualmente a ter tanto poder nas mãos. Como está a conversa sobre a anistia? Eu espero que a gente paute essa semana a anistia. Espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, e que pautariam a anistia e deixar o pau cantar no voto dando plenário, que é o que a gente sempre quis. Tem alguma circunstância em que Tarcísio possa ser candidato à presidência da República esse ano? Seria uma ignorância muito grande, e tudo que o Tarcísio não é ignorante. Ele é um cara extremamente inteligente. Essa ditadura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora, é a gente conversando com as pessoas, para ter as pessoas certas do nosso lado. Salve, salve, pífios, nanicos, patéticos, pragmáticos, michurucas. Se antes a gente achava que as câmaras de vereadores precisavam ser extintas pelo bem da sociedade, hoje acreditamos que essa proposta poderia ser extensiva à Câmara Federal. Pode fechar e passar a régua, porque essa casa hoje só serve para sequestrar o orçamento federal, defender bandido e atrapalhar qualquer medida do executivo que beneficie os mais pobres. O que vimos recentemente em Brasília foi um escárnio sem precedentes até para esse bordel a céu aberto chamado de Congresso. Hugo Mota entrou para a história como o mais covarde dos presidentes que já passou por aquela casa, principalmente por conta da sua atuação na votação sobre cassação de Glauber Braga. Desligou o sinal da TV Câmara, mandou os seguranças truculentos para cima dos jornalistas e descumpriu mais uma vez acordos, mostrando ser pouquíssimo confiável e uma espécie de tiranete nepo baby pau-mandado do Lira, que o controla como um fantoche, com o punho atochado no rabo desse maldito. Integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Mas eu quero lembrar a Vossa Excelência, porque talvez essa casa não esteja informada, que terceira secretária
Benedita da Silva, que assinou com toda a sua bancada a Constituição de 88. Essa é uma das entradas da Câmara dos Deputados. A coisa de 10 minutos foi fechada, ninguém sabe por quê, ninguém entra, ninguém sai, nem os deputados estão podendo entrar por aqui. O que a gente sabe é que hoje tem uma manifestação grande, vocês devem estar ouvindo aqui no fundo, pela permanência do mandato do Glauber Braga, e também teremos a votação da cassação da Zambelli. Agora, por que ninguém pode entrar e ver o que está acontecendo, não sei. Mas parece que essa está virando uma marca dessa Câmara dos Deputados. Presidente Hugo, dá uma palavrinha com a Band sobre o ocorrido ontem, o fato que aconteceu ontem, os jornalistas que foram agredidos. Vou falar depois sobre isso. Dá uma palavrinha com a gente sobre isso. O senhor até agora não se pronunciou. Glauber salvou o mandato, num acordo costurado aos 45 do segundo tempo, que prevê suspensão do deputado por 6 meses. Uma vitória para o nosso campo em termos, porque a contrapartida é um nojo. Ao permitir que Glauber não seja varrido da política por dar um pontapé no cu de um otário do MBL, a Câmara aproveitou para manter o mandato da pistoleira, que já havia sido cassada pela Justiça. Isso tudo acontece sendo que a PEC da blindagem nem foi aprovada, mas no fundo é como se tivesse sido. Janones e Glauber suspensos, enquanto Bananinha, Ramagem e Zambelli recebem muita grana pública para conspirar contra o país. No caso do Glauber, alguém agrediu verbalmente a mãe dele, que estava internada no hospital e que depois veio a falecer. Quem de nós aguentaria isso de forma passiva? O que diz o deputado Zé Truvão, porque ele diz, dependendo de como votarem aqui, eu vou votar do Glauber. Não, são dois assuntos absolutamente independentes. O que eu quero é que cada parlamentar vote com a sua consciência do que está sendo julgado, tanto aqui com a Zambelli, quanto lá com o Glauber. A deputada Carla Zambelli, independentemente da votação que aconteça nesse plenário, ela já está inelegível pela decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Eduardo Bolsonaro, ao ser desligado, apesar de estar conspirando contra o Brasil no exterior, ao ser desligado pela mesa, mantém os seus direitos políticos intactos. A anistia a golpistas do 8 de janeiro, já se especula, pode levar Jair Bolsonaro a ter a sua pena diminuída para 2 anos. E em relação à minha pessoa, como Vossa Excelência disse, que defendia a honra da minha mãe, de um provocador do MBL que me atacou por diversas vezes em espaços públicos, e por ter denunciado o orçamento secreto, e o ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, querem me gerar uma inelegibilidade por um período de 8 anos. Agora eu tenho certeza que mesmo aqueles que cumpriram não têm o respeito por um presidente da Câmara que orientou, solicitou, ordenou que eles fizessem o que fizessem, e quando perguntado se tinha sido ele que fez isso, ele disse que não, botando toda a responsabilidade nas costas da Polícia Legislativa quando a ordem foi dele. É um covarde. Em paralelo a esse caos vivido em Brasília, não podemos perder de vista que os conspiradores internacionais continuam empenhados em influenciar Donald Trump a bagunçar ainda mais o tabuleiro político e eleitoral do nosso país. Mas até eles já reconhecem que perderam poder de barganha nesse debate. Eduardo Bolsonaro mesmo está mais interessado em defender o próprio mandato para continuar a manter o padrão de vida nos States e alega que não pode ser caçado por ser apenas um simples exilado e não um criminoso. A pauta dele vai ter que ser essa a partir de agora. Se vão desrespeitar os mais de 700 mil votos que eu tive e optar por caçar um parlamentar inocente que só não está no Brasil, não porque é meu desejo, mas porque eu não posso retornar, eu não vou poupar o meu francês. Até o deputado José Medeiros reconhece que o 03 está sem recursos financeiros para preservar o golpismo. Sem retaguarda financeira, nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. Já o lobby para negociar com autoridades americanas foi completamente esvaziado, algo que a esquerda denuncia há meses, mas que os iludidos preferem não acreditar e manter as esperanças nas famigeradas 72 horas que nunca chegam. Essa visão é compartilhada por quem está no exterior. O baixinho da Kaiser reconhece que os bolsonaristas podem não vencer a queda de braço em que se enfiaram e já aceita que provavelmente não terão força para reverter o que ele chama de regime.
Regime que, levando em conta o sofrimento dos botões das camisas e paletós do Paulinho Gogó, ele poderia muito bem aderir o quanto antes. Nós temos que entender que a não aprovação da anistia, nós estejamos ficando mesmo sem horizonte para nos libertarmos desse regime. Não acredito que ninguém aí vá desistir tão fácil assim, mas eu não nego que é satisfatório presenciar esse desespero e desesperança vindas de quem sempre teve a empáfia como principal característica. Apesar de continuar a tumultuar o país, a direita está rachadinha. Michele tentou roubar o protagonismo, comprou briga com os enteados e agora virou Lost Media. Vendo esse movimento, Tarcínico tentou de forma independente negociar apoios para uma candidatura presidencial sem a bênção da família e instantaneamente presenciou Flávio desautorizar essa audácia cometida por alguém que nunca deveria se atrever a ser mais que um pau mandado. Mas a real é que o nome do Rachadinha nunca vai ser unanimidade na direita, porque entre os bolsonaros ele pode ser o menos burro, mas é também o mais corrupto e preserva uma capivara capaz de levá-lo em cana no primeiro dia que tiver sem um mandato de senador. Por isso que ainda acho que essa candidatura não passa de um blefe. Mas há quem alerte o senador dos riscos que correrá se sustentar essa insanidade. Caso de Ottoni de Paula, que gravou vídeo relembrando toda a sujeira da biografia do colega com aquela abordagem cínica de um hater que finge que só tá querendo ajudar. O seu processo das rachadinhas só não gerou a sua cassação porque seu pai teve que negociar por amor a você com o Supremo Tribunal Federal. Durante o governo do seu pai, quem comandou os hospitais do Rio de Janeiro politicamente foi você. Você que indicou todo mundo. Flávio, foi um mar de corrupção, Flávio. Todo mundo sabe a roubalheira que foi no Rio de Janeiro. Este Golias, chamado Lula, esse gigante chamado esquerda, você não vai conseguir vencer com as mãos sujas, cara. Alexandre Frota, que conhece bem essa peça, reapareceu para criticar a candidatura do 01 e, ao invés de apontar a bandidagem do senador, relembrou a nulidade que ele é como político e o dia em que esse cidadão se cagou e desmaiou em um mero debate para a prefeitura do Rio de Janeiro. Ser ex-amigo da família gera uma perseguição insana, mas também te possibilita respirar aliviado e falar toda a verdade sobre esses desqualificados. É um cara sem noção, um covarde, um passe de um bunda mole, problemático. Vocês lembram como ele pipocou naquele debate quando ele queria ser prefeito, governador lá no Rio de Janeiro? Fizeram uma pergunta para ele, ele passou mal. Você imagina o debate como vai ser. Eu já vou comprar o Guaraná e a pipoca. Nesta semana, a hipocrisia da extrema-direita foi exposta tanto em Brasília quanto em recortes regionais. Abílio Brunini, que até ano passado era uma espécie de bobo da corte na Câmara Federal, virou prefeito de Cuiabá e tem sido exposto como um dos piores representantes de um grupo que já não é conhecido pelo brilhantismo. A gestão do presuntinho pantaneiro é desastrosa. A cidade está quebrada, eleitores dele se arrependeram de votar em um paspalho que nunca escondeu ser um paspalho e na Câmara Municipal o careca lacrador é humilhado dia sim e outro também. Chegamos em dezembro do primeiro ano de mandato desse prefeito que não tem maturidade, que senta aqui na Câmara de Vereadores toda terça e quinta não para ser acessível, para ficar rolando timeline de Instagram. A cidade está suja, a cidade está abandonada. Não adianta falar, mas é da gestão de 8 anos. Eu estava aqui na gestão de 8 anos. Eu estava aqui denunciando, 23 operações já passou. O retrovisor agora aponta para Abílio Brunini. Já de Curitiba, veio um dos vídeos mais curiosos do momento. Vereador Éder Borges, que ficou conhecido por ser compositor de hinos roquistas em prol do mito, propôs uma emenda que mudava o prazo de intervalo que um servidor deveria respeitar para firmar um novo contrato temporário. Antes, era 24 meses. Propuseram diminuir para 40 dias, mas Borges ampliou para 7 meses, reforçando assim que o vínculo não ficasse parecido com uma contratação permanente, ou seja, para que a pessoa não pudesse ficar pulando de cargo em cargo. A bancada do PT em Curitiba apoiou e elogiou a proposta, mas como todo bolsonarista é imbecil e age como criança mimada, ao perceber essa movimentação, o vereador
resolveu ser contra o que ele mesmo propôs, só porque os adversários apoiaram. É ridículo, mas fica de lição, a esquerda precisa usar psicologia reversa. Como eles são infantiloides e do contra, quando quisermos aprovar alguma medida, basta que as nossas bancadas, geralmente minoritárias, votem contra o que acreditam, que a direita só de birra vai aprovar a medida mesmo que discorde. É aquela velha história, se o Lula proibir sexo oral, os deputados do PL aparecem chupando uma piroca no dia seguinte. Do interstício de nova contratação de 40 dias para 7 meses. Foi uma emenda que foi apresentada visando maior segurança jurídica. E essa emenda hoje foi elogiada pela vereadora Camila, me parece que tem o apoio da bancada do PT, o que me faz perceber que trata-se de um equívoco essa emenda e eu vou encaminhar voto contrário à minha própria emenda. Obrigado. E do Rio vem uma treta familiar peculiar. O deputado estadual Renan Jordi, que está tretado com o irmão Carlos, gravou um vídeo para insinuar que o Pincher de Niterói foi traficante, líder de torcida organizada, vagabundo, violento, ladrão e um criminoso contumaz que usaria emendas parlamentares de forma inescrupulosa. Não que me surpreenda, mas é melhor ainda quando um irmão desmascara publicamente o outro assim. Nunca ter me envolvido com droga, nunca ter sido um traficante, líder de torcida, violento, ladrão, traficante que fugiu, que saiu corrido de Niterói pro sul e voltou de lá com o rabinho entre as pernas, não fez nada de bom pra própria vida e voltou de lá vagabundo também, não sem emprego, sem nada e agora se coloca como paladino da moralidade aí, mas o que faz com as suas próprias emendas. Se nas câmaras e assembleias o nível de bolsonaristas é rasteiro assim, os surtadinhos anônimos não poderiam ser muito diferentes. Uma tendência nessa camada da população é a do empresário que não se preparou para abrir um negócio, não entende porra nenhuma da área em que atua e muito menos de carga tributária e taxas que afetam a empresa. Aí não consegue atingir metas e quebra porque acreditou em coach que disse que para ser empreendedor bastava tomar banho gelado 5 horas da madrugada. E se não der certo, a culpa, claro, é do Lula. Bom exemplo dessa patifaria foi o vídeo do dono de hamburgueria que apareceu chorando porque os funcionários não estavam muito empolgados com o sonho dele de ser o novo Elon Musk vendendo pão com carne moída. A gente se mata pra pagar as contas em dias, pra pagar salário em dia dos funcionários, mano. E os funcionários estão tudo cagando pra gente, velho. Mas no dia de receber o pagamento, estão lá enchendo o saco. Galera, claro que a carga tributária brasileira é alta e ser pequeno empresário é dureza. Mas esses manos já foram funcionários e com certeza exigiam salários dignos e não queriam saber de cumprir jornadas extenuantes e acumular funções. Mas, quando mudam de lado do balcão, esquecem rapidinho disso e aí querem tirar o couro do trabalhador, para depois chorar na internet porque ninguém quer ganhar um salário mínimo para ficar na chapa, no caixa e, se bobear, pegar a moto e ir entregar o lanche. Caso semelhante rolou com um mano que viralizou ao quebrar a maquininha da Stone, quando vendeu 20 mil e foi cobrado uma taxa de 4 mil reais. Suspeito que não seja verdade esse número, porque por mais que essas operadoras explorem os comerciantes, não chega a tanto assim. De qualquer forma, o queridão não leu as letras miúdas e deve ser um grande defensor do capital improdutivo e do capitalismo parasitário. Só esquece que bancos não estão nem aí se o empreendedor é de direita ou de esquerda. Ambos serão esfolados democraticamente. Uma venda de 20 mil, vocês comerem 4 mil e tantos reais, meu. A partir de hoje ela não funciona. Muita gente estava pensando que o filme Dark Horse, que conta a patética história do Bolsonaro, fosse apenas mais uma lorota da extrema-direita ou fake news feita à base de inteligência artificial. Mas não é real, embora o protagonista Jim Caviezel deva estar com vergonha do longa e ainda não tenha atualizado o IMDb, incluindo essa pérola que exala cheirinho de framboesa de ouro. Algumas cenas reveladas do filme, produzido e roteirizado por Mário Frias, reforçam a bomba que deve vir por aí. A cena da facada consegue ser até menos convincente que a facada real, mas pelo menos respeitou a verdade e também não teve uma gota de sangue sequer. Em outros takes, Caviezel aparece como um Jair mais mambembe que o original,
se assemelhando muitas vezes ao cômico Bolsonaro sergipano. Apesar do resultado pífio dessa obra de humor involuntário e terror trash, o olhar apaixonado de Carluxo para o ator principal demonstra que a família aprovou o resultado. Se não for isso, é apenas um momento freudiano no qual o vereador federal cultivou a esperança de ser aceito pelo Caviezel de uma maneira que nunca foi pelo pai. Cena que já vem com trilha sonora perfeita para o momento, no caso a versão com flauta peruana de Careless Whisper, do George Michael. E claro, se tratando dessa família, o filme teria falcatrua e já descobriram que a produtora é toda envolvidinha com o prefeito fantasma aqui de São Paulo em contratos que envolvem muita grana e pouca entrega. Queria dizer que estou surpreso, mas eu não sou tão desinformado assim. A PL da dosimetria, da blindagem e tantos outros projetos recentes provaram uma coisa: quem defende bandido de verdade é a direita brasileira. Só que os bandidos que eles defendem é o de colarinho branco, tipo Vorcaro, Bolsonaro e Carla Zambelli. Por outro lado, verdade seja dita, a esquerda pisa muito em ovos quando o assunto é punitivismo. Mas deveria ser consenso que quando trata-se de crime hediondo, não dá para ficar passando pano e muito menos aceitar os inúmeros dispositivos que reduzem pena de quem teve a frieza de tirar a vida de alguém. Isso precisa ser defendido também pela esquerda, principalmente no momento em que o feminicídio bate recorde e devemos estar de acordo que um traste que cometeu esse tipo de crueldade não possa estar na rua em pouco tempo porque leu Café com Deus Pai ou trabalhou costurando bola de capotão na cadeia. Fabiano Contarato teve a coragem de ser um dos membros da esquerda a criticar essa brecha na legislação brasileira durante a semana e não tem como ser contrário a essa posição. Eu não acho razoável uma pessoa que viola o principal bem jurídico como homicídio doloso por disparo de arma de fogo, que condenado a 9 anos, por 1/6 já está em regime aberto. A cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho. Lê o livro, remissão de pena pelo trabalho. 1/3 da pena, livramento condicional. No final do ano, indulto, comutação de pena. E ainda você vai dar saída temporária para esse preso. Não tem condição da gente ter esse tipo de tratamento. Assim como também não posso estar em desacordo com Alessandro Vieira, que, ao expor a promiscuidade das relações espúrias do STF com o empresariado, relembrou que até presidente é preso no Brasil, mas ministro que não respeita código de ética e de compliance do Supremo passa a vida com a certeza da impunidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. Fala, Matias! Fala, Bessi. Oi, pessoal. Você vai para Paulista domingão contra o Hugo Mota? Vou. O Congresso é inimigo do povo. Congresso inimigo do povo, é isso aí, Matias. Leva lá a nossa bandeira que eu vou ficar aqui descansando, escutando o disco. Claro que não. Já arrumem nossas bandeiras. Não, é pra eu ir junto. Não, eu vou junto também. Eu vou junto com você. Vamos todos juntos, lá na Paulista, domingo, 14 horas, no MASP. É isso aí, contra esse Congresso inimigo do povo. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, entra aqui na descrição, manda um pix pra gente, entra no Seja Membro, entra no Apoia-se, é muito importante o seu apoio no momento tão difícil que a gente está passando num Brasil tão maluco, né? Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, tá? E se você é um desses que ainda acredita que o Congresso Nacional vai falar com o povo brasileiro, só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.